Amém. Olá, muito boa tarde. Boa tarde mesmo na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que bênção que nós estamos iniciando mais um programa, o programa O Que Diz as Escrituras. Nesta oportunidade nós estamos adorando a Deus. E hoje você pode perceber, iniciamos diferente, né? Aqui um grupo de jovens louvando a Deus, um grupo de jovens adorando ao Senhor. Isto mesmo, apenas está começando o programa O Que Diz as Escrituras. Você é o nosso convidado especial para estar participando e seja também um multiplicador de bênçãos. Aproveite esse momento para compartilhar o link da nossa programação, do nosso O Que Diz as Escrituras, para o seu parente, para o seu amigo, para os seus grupos do WhatsApp. Manda mensagem dizendo: já começou o que diz as Escrituras. E para iniciarmos bem o programa de hoje, como em todos os programas a gente faz, este programa que vem sempre ao ar nas sextas-feiras, isto mesmo, sextas-feiras sempre no horário das 15 horas, excepcionalmente hoje sendo feriado, né? Muita gente em casa, muita gente foi para o círculo de oração, como o meu caso, e também os jovens que aqui estavam ali participando do círculo de oração, aqui na congregação em Coab, uma bênção, avivamento, muita gente ali participando e Deus se fazendo presente, é claro. Então, queridos, agora vamos, como sempre nós fazemos, para iniciarmos bem o programa de hoje, nós iremos ler um texto na Santa Palavra de Deus. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, por favor. Afinal de contas, você está no programa O Que Diz as Escrituras. Nós leremos no Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas. São Lucas, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, nós leremos no versículo de número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Queridos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Isto mesmo, oraremos ao Senhor nosso Deus, e nós faremos isto em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, no nome santo de Jesus, tributamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Somos gratos a Ti pela Tua presença entre nós, pelo Teu amor para conosco, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. No nome santo de Jesus, receba a nossa gratidão, meu Deus, pela salvação da nossa alma e pelo perdão dos nossos pecados. Nós te somos gratos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela vida, Senhor, de cada obreiro, de cada servo Teu que cooperam nesta tão grande obra. Somos gratos pela vida da produção que tem, Senhor, sido de bênção para nós. Isto mesmo, Senhor, receba nossa gratidão. No nome santo de Jesus nós pedimos, ó Deus, pedimos te agradecendo. Fala com a gente, em nome de Jesus, amém. Queridos, que bom, já oramos, né? Sei que você está esperando aquele momento maravilhoso. Qual é o momento? É o momento de nós lançarmos a nossa enquete. Hoje você está percebendo de que o nosso programa de hoje está um pouquinho diferente, com uma roupagem diferente. Claro, está um programa ainda em forma embrionária, precisamos melhorar muito e vamos melhorar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Pois bem, mas qual é a nossa enquete de hoje? Você já está curioso? A nossa enquete de hoje, como você sabe, a nossa enquete ela é lançada por você. Você que sempre está acompanhando o nosso programa O Que Diz as Escrituras,
você é quem faz a nossa enquete. Você manda a sua pergunta, a nossa produção recebe esta pergunta e então transforma a pergunta em uma enquete. E hoje a enquete ela foi produzida pela jovem Soraya Calado, isto mesmo, foi minha sobrinha. Ela é lá da cidade de Carpina, nossa igreja filial em Carpina. Aproveito para enviar um abraço ao pastor Simas Dias, pastor daquela filial, ao meu querido pai, o presbítero José Calado, minha mãe, irmã Maria Calado, minha cunhada Maria e o meu irmão Levi, minha irmã Raquel, meu cunhado Eliezer, meu irmão Eliel, enfim, a minha cunhada também, Sandrinha, que está todos nesse momento acompanhando. Deus abençoe a minha sobrinha também, Débora, que também estão acompanhando neste momento. Já dei esta relação porque todos são lá de Carpina e estavam presentes no momento em que esta pergunta foi gerada. Então, qual a nossa enquete de hoje? Soraya Calado perguntou, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus diz em sua palavra que de toda a árvore que há no jardim, o homem poderia comer dela livremente, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, esta o homem não poderia comer. E Deus deu logo a sentença. Deus disse, porque no dia, presta atenção nesse detalhe, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas quando a gente abre a Bíblia em Gênesis capítulo 5, no versículo de número 30, após Adão, depois que pecou, depois que comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que Deus havia dito que não poderia comer, este homem gerou filhos e filhas e viveu, é a Bíblia quem diz, Gênesis 5 e versículo 30, a Bíblia diz assim, que, aliás, Gênesis 5 e 5, a Bíblia nos diz que este homem viveu 930 anos. Aí vem a pergunta, Adão morreu no dia em que pecou? Adão morreu no dia em que comeu daquele fruto? Ou Deus se equivocou com a informação que deu? Fica a enquete, manda teu comentário, manda a tua opinião. Em sua opinião, Adão morreu no dia em que comeu do fruto proibido, no dia que ele pecou, ele morreu? Ou Deus equivocou-se na informação que havia dado? Ou ainda uma outra opção, será que Deus usou de misericórdia para com ele, e aí resolveu que ele não morresse no dia em que ele comeu do fruto? Então, manda teu comentário, manda a tua opinião aqui no chat do nosso IEADPE Salgueiro Oficial. Nossa produção vai estar aí acompanhando, respondendo as suas enquetes, as suas perguntas. E também, não esqueça de mandar a pergunta para o próximo programa. É você quem gera conteúdo para o programa O Que Diz as Escrituras. Mas olha, queridos, como já dissemos, hoje nós estamos em um programa diferente. E veja que nós estamos em um cenário, aqui na minha retaguarda está uma bancada do templo, isto mesmo, nós estamos no templo matriz da Assembleia de Deus, filial aqui em Salgueiro. E convidado para o programa de hoje foi o nosso querido irmão Joabe, nosso querido irmão Joabe, ele que é o dirigente da União de Adolescentes aqui no nosso templo matriz, aqui em Salgueiro, e tem sido de muita bênção para a glória de Deus. Irmão Joabe, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Joel Calado, paz do Senhor, povo de Deus. É uma honra estar aqui com vocês. Eu me sinto agraciado de estar neste momento levando a palavra ao lado deste homem de Deus. E mais, num dia como esse, num feriado, no momento em que você está refletindo, estamos aqui para levar o pão da vida, levar a palavra a todos que estão sedentos nesse momento. Então fica conosco que vai ter muita coisa boa nessa tarde. Que Deus te abençoe. Muito bem, irmão Joabe, é uma alegria receber aqui o senhor para estar participando. Fiquei sendo informado que o senhor tem também, quer me ajudar, é para me ajudar a responder, ou o senhor veio para ajudar perguntando?
É algo até muito interessante, porque eu disse: olha, quem sou eu para ajudar um homem como este a responder tais perguntas? Mas de qualquer forma, telespectador, eu estou do teu lado, porque eu confesso que essas dúvidas, elas são comuns, né? A gente começa ali a tentar ler a Bíblia e entender as histórias, a entender o que Deus quis transmitir para a gente, e chega diante de um dilema como esse. Eu chego na Bíblia e leio: ora, Deus, Ele falou que certamente morreria o homem se ele desobedecesse, e versículos após eu me deparo com uma informação diferente, eu me deparo com algo que contradiz essa primeira declaração. E agora, eu estou diante de um dilema, e estamos aqui, não para trazer o que eu acho, não o que o pastor Joel Calado acha, mas o que diz as Escrituras. Muito bem, queridos, e como você já viu, nós estamos com um grupo de jovens que estão participando com a gente, o nosso irmão Joás, o nosso irmão, me ajuda aí, jovens, Felipe no teclado, e o nosso irmão, como é o nome? Felipe, não, o da bateria, Lucas na bateria, e a jovem Débora, que nos ajuda sempre na filmagem, nos stories. E ela hoje está trabalhando numa posição diferente. Ela hoje veio também compondo este grupo de músicos. Ela que está louvando hoje a Deus. Deus abençoe a irmã Débora e a este grupo de músicos. Também aos que estão nos bastidores, né? Que é o Sávio, o Ravel, e também a nossa irmã Bruna, que está ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos de música para o nosso enlevo espiritual com o grupo de louvor Jovens. Contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Vem tua obra em mim completar.
Deus. É isso aí, querido. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. E você está fazendo dando a sua opinião lá no chat do nosso IEADPE Salgueiro Oficial. A pergunta de hoje, a nossa enquete é: em sua opinião, o homem pecou no dia em que comeu do fruto da ciência do bem e do mal? Que Deus havia dito: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou Deus se equivocou? Ou Deus então quis dar uma oportunidade a mais a ele? Qual é a sua opinião acerca disto? É muito importante esta sua opinião. E também não esqueça de você, além de colocar a sua opinião, olha, ainda dá tempo você mandar o link do nosso programa para aquele parente, aquele amigo que está neste momento ainda não conectado. Um outro detalhe interessante é você se inscrever no nosso canal. Isto mesmo, se inscreve no canal IEADPE Salgueiro Oficial. Nós estamos aí com uma meta para atingir agora 6.000 inscritos neste canal, ainda este mês. 6.000 inscritos, nós estamos aí para cumprir esta meta. E você pode nos ajudar disso. Como? Você se inscreve, envia para os seus parentes, para os seus amigos e diz: te inscreve, ativa o sininho, porque todas as vezes que o programa, o que diz as Escrituras, entrar no ar, você já será sinalizado e acompanhará toda a nossa programação no IEADPE Salgueiro Oficial. Amém? Queridos, a nossa enquete de hoje é: em Gênesis capítulo de número 16 e 17, Deus disse ao homem: não coma do fruto da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí o homem, no capítulo de número 3, este homem come e infelizmente ele desobedece a Deus. Mas no capítulo de número 5 do livro de Gênesis, o que é que acontece? Este homem, ele após haver tido filhos, gerado filhos e filhas, este homem morre aos 930 anos. E a pergunta é: Adão morreu no dia em que pecou? Adão morreu no dia em que comeu do fruto proibido? Ou Deus se equivocou com esta informação? Ou Deus quis então dar a ele uma outra oportunidade? Envia a tua opinião e daqui a pouco estaremos comentando esta enquete à luz da Bíblia. Eu quero aproveitar, irmão Joabe, para enviar saudação neste momento para o nosso querido irmão Carlos. Irmão Carlos, ele é um parceiro nosso, servo de Deus, fornecedor de tintas, e hoje nós estivemos com ele ali em Caruaru, juntamente com a sua família, fomos buscar uma mercadoria aqui para Salgueiro, e foi de muita bênção ali, estivemos orando juntos. Segue um abraço, irmão Carlos, para o senhor, para a sua querida esposa. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. O senhor quer enviar saudação para os seus adolescentes? Aproveite. Sim, claro, a gente tem que aqui registrar esse momento, né? Inclusive, eu vou saudar aqui aquelas pessoas que já estão participando com a gente no YouTube também aqui. Está conosco aqui o nosso diácono Márcio Barbosa. A paz do Senhor, meu amado, que Deus te abençoe. Também o nosso presbítero Fernando Henrique, a nossa irmã Ivaneide Silva, o nosso presbítero também Genesi Freitas. Está conosco também o irmão Flávio Félix, a irmã Josiane Pereira e também o nosso presbítero aqui, dirigente da congregação matriz, o presbítero Silvério Alves. Que Deus abençoe, e todos os adolescentes estão aí, né, mandando suas dúvidas, porque hoje é um tema muito importante e o pastor já vai começar a fazer a explanação, porque a gente tem pouco tempo e você fica aí ligadinho, compartilha essa live. Muito bem, queridos, a nossa enquete de hoje: em sua opinião, Adão morreu no dia em que pecou? Ou Deus se equivocou com esta informação, ou lhe deu outra oportunidade? Vamos à resposta da nossa enquete, em nome de Jesus. Primeiro eu gostaria de ler o texto bíblico. Hoje, é claro, nós estamos com uma dificuldade. Vou pedir ajuda aqui ao nosso irmão Joabe. O senhor me ajuda segurando aqui o microfone, por favor? Com certeza, é uma honra segurar o microfone para o homem de Deus. Afinal, seguraram os braços de Moisés. Que Muito Deus abençoe. bem. Uma ajuda aqui, por favor. Então, queridos, nós iremos nesse momento estar lendo os textos bíblicos para que possamos trazer
o comentário desta enquete. Aliás, o título do nosso programa é O que diz as Escrituras? Como disse o nosso irmão Joabe, não vale o que diz o pastor Joel, é o que diz as Escrituras. Perguntando acerca desta realidade, de que Adão morreu no dia em que ele pecou, no dia em que ele comeu do fruto proibido. Então eu gostaria de ler o texto que está em Gênesis capítulo de número 2. Gênesis capítulo de número 2, os versículos é o versículo 16 e 17. Abra sua Bíblia aí e acompanhe, por favor. Nos diz assim a palavra de Deus: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que Deus disse que no dia, o texto é bem, e qualquer versão que você lê, seja NVI, seja Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, seja a NAA, Nova Almeida Atualizada, seja qualquer uma das versões que você utilizar, vai nos trazer essa informação. Deus dizendo, no dia em que dela comerdes. Agora, observe, querido, que quando chegamos no capítulo de número 3, Deus viu que este homem havia comido. Diz o versículo de número 9, capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus faz uma pergunta a Adão, e disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Se comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você entendeu? O homem comeu. Então, se Deus havia dito anteriormente que se ele comesse, ele morreria, é por isso que foi gerado esta enquete. Foi gerada a enquete de quê? Que certamente se o homem ele morreu neste dia, ou se este homem ele teve uma chance de Deus, ou se Deus equivocou-se quando deu a ele esta informação. Se você abrir capítulo de número 5 do livro de Gênesis, capítulo 5, e o versículo de número 5, vamos ler. Gênesis 5 e 5. Muito obrigado. Gênesis capítulo 5, e versículo de número 5, observe que a palavra de Deus nos diz assim, Gênesis 5 e 5, eu queria que você acompanhasse, por favor, na sua Bíblia, por gentileza. Nos diz: e foram todos os dias de Adão, em que Adão viveu 930 anos, e fez o quê? E morreu. Então, queridos, Adão viveu 930 anos, mas será que isto contraria a palavra que Deus havia falado, acerca de que se ele comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, ele morreria? Como é que pode então se explicar isto? Durante toda a Bíblia nós vamos encontrar o homem como sendo vítima deste pecado cometido. Ele ter desobedecido foi um pecado, o pecado da desobediência. E aí nós encontramos no livro de Ezequiel, se você abrir em Ezequiel, capítulo de número 18, isto mesmo, Ezequiel, capítulo de número 18, por gentileza, abra sua Bíblia, afinal de contas nós estamos no que diz as Escrituras. Ezequiel, capítulo de número 18, veja o que é que nos diz o versículo de número 4, nos diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 18 e 4, e eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Olha o detalhe: a alma que pecar, essa morrerá. Logo a gente entende que a morte veio como consequência do pecado. A morte, irmão
Joabe, veio como consequência do pecado. Consequência do pecado está diretamente ligada ao pecado. É verdade. É algo que a gente precisa observar. Então aí está a origem da morte, segundo a Bíblia, segundo a Escritura. Isso. É isso que a gente está conseguindo verificar nessa passagem. Que a morte, ela é oriunda do pecado. Oriunda do pecado. Só existe porque existe o pecado. Muito bem. Exatamente isso. O senhor tem alguma coisa para acrescentar aí? Eu acho que é muito interessante a gente observar neste momento que uma coisa é indissociável da outra. A morte, ela só existe porque existe o pecado. E muita gente, o pessoal, o povo em geral, tem se preocupado com a morte, tem buscado saídas alternativas para a morte, tem até dito que não existe a morte, mas a verdade é que ela existe e que a sua origem, como a gente acabou de verificar nas Escrituras, é o pecado. Muito bem. Então, nós já vimos que a morte, ela é oriunda do pecado. A partir do momento que o homem pecou, o homem morreu. Qual seria a sua pergunta dentro desse contexto? É isso que eu queria dizer. Muito bem. Diante desse contexto, a gente já verificou que houve uma introdução e a gente começou a entender, começou a clarear em nossas mentes, né, o que Deus quis falar nesse texto maravilhoso. Só que ainda assim a nossa mente, ela quer entender mais. A palavra de Deus é assim, ela nos traz a vontade de conhecer e de prosseguir conhecendo o nosso Deus. E tem chegado algumas perguntas aqui que eu vou passar diretamente para o senhor nesse momento. Afinal, nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. E a primeira pergunta que chegou é o seguinte: se o homem, vamos fazer essa reflexão, afinal, se o homem não tivesse comido do fruto que Deus proibiu, ele não morreria? Será que estaria invalidada essa sentença? Qual seria então a situação no caso de que o homem tivesse obedecido? Se o homem não tivesse comido do fruto proibido e por consequência desobedecido à ordem de Deus, ele não morreria, meu pastor? Muito bem. Corroborando com esta verdade, eu digo com esta pergunta, eu gostaria de dar sequência à resposta da nossa enquete. Primeiro, a pergunta foi se Deus, ele disse ao homem: se você comer do fruto, certamente você morrerá no dia em que você comer. Com base ou embasado também na pergunta que o nosso irmão Joabe fez, então o homem não foi feito para morrer? Sim, deixa eu te dizer, Deus não fez o homem para morrer. O que é que Deus fez o homem para quê? Para que ele vivesse, e ele vivesse eternamente. Este é o propósito de Deus, não que o homem ele venha morrer. Ele cria o homem perfeito, ele cria o homem para viver e viver eternamente. Foi por isso que Deus disse ao homem: se você comer, certamente você morrerá. Aí nós vemos que esta desobediência de Adão trouxe consequência para toda a humanidade. Se você ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, a palavra de Deus vai nos dizer assim: de sorte, vamos ler? Eu disse Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 12, está aberto aí na sua Bíblia? Amém. O senhor pode ler, por favor? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então perceba, querido telespectador, nobre internauta, o homem ele pecou e contraiu para si a consequência de morte. Esta morte, conforme Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 5 e versículo de número 12, todos absorveram como uma sentença de morte para toda a humanidade. Nós já lemos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4, que a alma que pecar, essa morrerá. O que é que precisamos entender acerca desta morte? Primeiro, eu queria lhes dizer que existem pelo menos 3 tipos de morte. Vamos entender? E isto, claro, à luz da palavra de Deus. 3 tipos de morte, elas existem. Primeiro eu queria lhe dizer que existe a morte física. E qual é a morte física? É aquela morte que você já conhece. É a cessação da sua vida física. Esta é a morte física. Pastor, onde isto está
escrito. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 27. Eu disse aos Hebreus, capítulo 9, o versículo de número 27, nos diz assim a palavra de Deus: e como aos homens, eu disse Hebreus 9, 27, não esqueça, nós estamos no que diz as Escrituras. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Observe, queridos ouvintes, prezados telespectadores e nobres internautas, de que o homem, ele foi ordenado a morrer uma só vez. Que morte é essa? A morte física. Muito bem. Ainda tem um outro texto que eu gostaria de citar para que embasasse esta verdade bíblica. E qual seria? Eclesiastes, capítulo de número 7, o versículo de número 1 vai nos falar também acerca desta morte física. Eu disse Eclesiastes, capítulo 7, o versículo de número 1. Assim nos diz a palavra de Deus. É bom você ir anotando o que diz as Escrituras. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Olha o detalhe: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então, aqui está se referindo, é claro, a quê? A morte física. Tem o nascimento e tem também o dia da morte. A Bíblia está se referindo à morte física. Mas eu gostaria de fazer menção ainda de outro texto bíblico que diz respeito à morte. Está no livro dos Salmos, o Salmo 89, o verso de número 48. Salmo 89, verso 48, ainda fazendo alusão à morte física. Vamos lá. Salmo 89, verso de número 48. Não se canse de ler a palavra, porque o programa é o que diz a Escritura. Salmo 89, versículo 48, nos diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. 48 diz: que homem há que viva e não veja o que? A morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Aqui ele está falando também da morte física. Mas há uma outra morte que eu gostaria de fazer menção, irmão Joabe, nesta oportunidade, para poder responder à enquete dos nossos queridos internautas, telespectadores, ouvintes, porque tem aqueles que estão nesse momento viajando e apenas estão ouvindo, porque não podem tirar a visão do veículo que está dirigindo. Então vamos lá. Qual é o outro tipo de morte que eu gostaria de fazer menção? A morte espiritual. Sim, eu gostaria de fazer menção à morte espiritual. Nós já vimos a morte física. Esta morte física, ela foi oriunda também, irmão Joabe, do pecado. O homem passou a morrer fisicamente. Eu repito, Deus não fez o homem para que morresse. É por isso que a palavra de Deus nos diz, um texto básico bem conhecido em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmão Joabe? Tenha a vida eterna. Vida eterna. Galardão. E o que é isto? É a restauração da vida que o homem perdeu. O homem não morreu, Deus não havia dito que ele haveria de morrer. Então, primeiro ele tem a morte física. Segundo, ele tem primeiro a morte espiritual. Eu inverti aqui, mas isso é irrelevante. Morte espiritual. Onde é que nós encontramos na Bíblia a morte espiritual? Biblicamente, eu tenho que responder à enquete à luz da palavra, à luz das Escrituras. Você pode ler, por favor, o que está escrito em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Eu acho que vou pedir para o irmão Joabe, se possível, ler esse texto para mim. 23. Eu disse Romanos, capítulo 3, versículo 23. É um texto conhecido, você conhece esse texto bíblico? Está se referindo à morte espiritual. Romanos 3:23, assim diz a Escritura: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, todos pecaram e destituídos. Essa destituído aí quer dizer separados.
distantes estão da glória de Deus. Isto quer dizer que o homem morreu espiritualmente. Se a gente voltasse lá para Gênesis, nós iríamos ver isto que Paulo explica aqui. Quando Deus expulsa o homem do jardim, coloca anjos ali tomando conta com espada inflamada para que o homem não retornasse para o jardim, e Deus não volta mais a comunicar-se com aquele homem. Isto é uma morte espiritual. Há um outro texto bíblico que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, o versículo de número 23, apenas a primeira parte. Eu disse Romanos capítulo 6, me permite, irmão Joab, ler esse texto na minha versão? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, apenas a parte A. Esta morte aqui, ela refere-se à morte espiritual. Então o homem morreu espiritualmente no dia em que ele pecou, no dia em que ele comeu daquele fruto que Deus havia dito: não coma, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ora, irmão Joabe, Deus poderia apenas ter dito: você vai morrer. Mas veja que Deus, ele deu ênfase ao dia da morte. Ele disse a consequência do pecado, ele disse: certamente você morrerá. Então, quando Deus dá ênfase, é porque realmente aconteceria. Afinal de contas, foi Deus que falou. E no dia que Adão pecou, no dia que Adão comeu, ele morreu, primeiro, espiritualmente, distanciando-se de Deus. Aí ele contrai uma outra sentença, que foi a morte física. A partir dali, o homem morre também fisicamente. É onde gerou a enquete, né? Ele morreu fisicamente aquele dia. Mas deixe-me antes falar, irmão Joabe, de um outro tipo de morte que a Bíblia faz menção. E qual é, pastor Joel? Esse outro tipo de morte é a morte eterna. Morte eterna. E onde é que nós vemos essa morte eterna nas Escrituras Sagradas? Eu queria ler com você o que está escrito na segunda epístola do apóstolo Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, eu disse, versículo de número 8. Veja onde é que está escrito na Bíblia Sagrada a morte eterna. Diz assim a palavra de Deus: mas amados, não é esse texto que eu quero citar, desculpe-me. Nós iremos para Apocalipse, capítulo 3 e versículo de número 21. Desculpe-me. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 3 e 21. Nós encontramos aqui a morte eterna. Nos diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei comigo no meu, venci e sentei com meu Pai no seu trono. Eu acho que eu fiz uma anotação equivocada, mas vamos procurar ela. Vamos procurar. Apocalipse capítulo 2, sim, é capítulo de número 2, versículo de número 21. Agora sim, eu estou falando da morte eterna. Apocalipse 2 e 21 nos diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Desculpe-me, mas pastor, eu estou aqui, desculpe interromper, mas estamos com algumas perguntas dos internautas. Enquanto isso, o pastor está explicando o terceiro tipo de morte, né? E a gente vai levar algumas perguntas aqui que estão nesse contexto agora. Sim, o pastor diga. Já citou também agora Apocalipse 20:14, que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É este aí o texto bíblico que eu quero. Apocalipse 20 e 14. Glória por favor. a Deus. Muito obrigado. Apocalipse 20:14, é esse o texto que eu estava procurando? Apocalipse 20:14 diz que a segunda morte. Há o texto também, lá perto onde eu estava dizendo, também de Apocalipse capítulo 3, é um texto que foi escrito para as cartas, e eu acabei não anotando aqui corretamente, mas sabe o que é que nos diz? Diz assim, que ele te livrará do dano da segunda morte.
Esse dano da segunda morte é a morte eterna. E o que é isto, o dano da segunda morte? É aqueles que tiveram oportunidade de aceitar a Jesus, que é aquele que nós já citamos aqui, João capítulo 3 e versículo de número 16, e este 3:16 diz que Jesus, ele é que veio trazer ao homem a vida eterna. Então, se o homem morreu, irmão Joabe, sem aceitar esta proposta de Deus para ter a vida eterna, ele morre e ele vai ter então a morte eterna, porque ele não terá a oportunidade de viver eternamente com Cristo. Você tem alguma pergunta aí? Sim, nós temos aqui algumas porque eu quero perguntas. fechar a minha enquete já. Já quer fechar? Porque tem muita gente aí dizendo, sim pastor, mas eu quero saber, Adão morreu ou não morreu finalmente no dia em que ele pecou? Olha aí, é por isso que você tem que se adiantar e mandar suas perguntas antes da gente entrar ao vivo. Depois que entra ao vivo aqui, é muita gente mandando pergunta e a gente vai responder a todos na ordem correta aqui. Mas para não quebrar o raciocínio do pastor, ele pode, inclusive, aproveitar esta pergunta agora para arrematar essa explicação. O nosso amigo, nosso irmão querido Flávio Félix, ele faz uma pergunta, inclusive, para engordar um pouco essa explicação. Ele diz o seguinte: se Adão não tivesse pecado, os outros homens não tinham pecado? Segura um pouquinho que a gente vai responder daqui a pouco. Muito bem. Bem, mas nós já vamos responder essa do nosso querido irmão, como é o nome dele? Irmão Flávio Félix. Irmão Flávio Félix, sim. O pecado de Adão foi ele que transferiu-se para toda a humanidade, conforme o texto que eu já citei, Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. Mas deixe-me fechar a minha enquete, porque o tempo passou já e passou velozmente, muito rápido. Escute, o senhor queria falar? Não. Escutem, preste atenção. Agora sim, eu queria que você abrisse na segunda epístola de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3 do capítulo 2, digo, do apóstolo São Pedro. Capítulo de número 3 e versículo 8 de segunda epístola de Pedro. Capítulo 3 de segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 3 e o versículo de número 8. Presta atenção nesse texto bíblico, porque fecha a nossa enquete nesta oportunidade. Diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Glória a Deus. Eu vou repetir o texto bíblico. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Você vai encontrar Adão, concluindo a nossa enquete, vivendo 930 anos, acho que você já está entendendo. Você vai encontrar Matusalém vivendo, parece que é 900, quase 970 anos. Mas você não vai encontrar ninguém vivendo 1000 anos, ninguém vivendo mais do que 1000 anos, porque Deus disse: no dia em que dela comer, certamente morrerás. E o homem, quando comeu, ele morreu, primeiro, espiritualmente; segundo, ele morreu fisicamente; e terceiro, para aqueles que não aceitarem a Jesus e morrem, estes vão para o dano da segunda morte, que é chamada a morte eterna. Portanto, fechando a nossa enquete, no dia que Adão comeu do fruto, nesse mesmo dia ele morreu, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vamos à nossa equipe de louvor, louvando a Deus com mais um hino. Enquanto isso, você continua mandando aí a sua opinião e mandando a sua pergunta para o próximo programa, em nome de Jesus. Tu és o Deus Criador, terra
e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Bênção, que maravilha, nós estamos já chegando ao final de mais um programa, O que diz as Escrituras. Você talvez deve ter ficado pensando, você que ainda não serve a Deus, não tomou sua decisão, realmente a situação é séria, porque o pecado ele gera uma consequência de morte. Esta morte, conforme citamos em Romanos capítulo 5, versículo 12, ela passa a todos os homens. O texto no original vai dizer assim: morrendo morrerás. E aí o homem morreu primeiro espiritualmente, no mesmo dia morreu espiritualmente. Segundo, ele morre fisicamente. E terceiro, se ele não aceita o que? O sacrifício de Cristo, que é aquela promessa que ele fez em Gênesis capítulo 3 e versículo 16. Ele disse assim, capítulo 3 versículo 15, ele disse que viria a semente da mulher. Se o homem rejeita esta oportunidade que Deus dá de ele viver eternamente, aí ele vai infelizmente para a terceira morte, que é a morte eterna. Morreu sem Cristo é triste, morte eterna. Pastor, o que é que eu farei? Tem solução para você. Eu citei apenas uma parte, irmão Joabe, de Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós citamos dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas Paulo não parou o texto aí. O que é que diz a sequência, irmão Joabe, por favor? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você quer ter esta vida eterna? Porque Deus não fez o homem para morrer, fez o homem para viver eternamente. Ele perdeu isto, mas Cristo veio para restaurar. E como foi lido o texto aqui, lido o texto gratuitamente, dom gratuito, você não paga nada por isso. O que é que precisa fazer? Apenas aceitar o plano redentor do Senhor, nosso Deus, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe por você ter acompanhado o programa O que diz as Escrituras. Próxima sexta-feira, sim, no nosso horário normal, às 15 horas. 15 horas nós teremos o nosso O que diz as Escrituras, com mais uma temática aqui, debatendo e trazendo a luz da palavra de Deus. Quero aproveitar para agradecer ao nosso querido irmão Joabe, convidado para este programa de hoje, que foi de muito valia a sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, com o nosso pastor, levando a palavra e tratando de um tema como esse. Minhas saudações a toda a igreja de Salgueiro, toda a igreja da Assembleia de Deus em Pernambuco, o pessoal também que está no Amazonas agora me acompanhando também ao vivo. Muito obrigado pela atenção. E hoje o tema foi tratado sobre a morte, e a gente está aqui para pregar o evangelho e dizer que tem solução para a morte. É Cristo, o sacrifício dele na cruz, ele comprou a nossa vitória sobre a morte, meu pastor. Amém. Queridos, nós vamos orar. Não esquece de estar sempre mandando as perguntas para a nossa produção aí pelo chat, porque são essas perguntas para os próximos programas. É você que gera o conteúdo para o programa O que diz as Escrituras. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também não esqueça de ativar o sininho, porque fazendo isto fará com que nós possamos então alcançar a nossa meta para este mês, que é atingir 6.000 inscritos no nosso canal. Vamos orar?
ao Senhor nosso Deus. Ora comigo, em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, tributamos a Ti, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, porque mais um programa foi ao ar, mais um programa, o que diz as Escrituras. Nós te somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua presença entre nós, pela vida de cada internauta, Senhor, que esteve participando ativamente, pela vida do nosso pastor presidente, que nos permite, Senhor, estar aqui, cooperando, Senhor, nesta igreja filial, aqui em Salgueiro. Veja, Senhor, cada um componente, os músicos, essa equipe de louvor. Te apresentamos, meu Deus, também a produção, Senhor, a equipe de mídia, cada um deles seja abençoado. Teu servo, irmão Joabe, que veio como convidado, Senhor, a participar deste tão importante programa. Recompensa ao teu filho, ó Deus, e ser com cada um de nós. Pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e até o próximo, o que diz as Escrituras.